Sejam todos bem-vindos ao canal Alice Arteira, transformando fios em arte. E neste vídeo eu quero mostrar como foi que eu transformei 120 gramas de lã Tex 500 nesta touca maravilhosa, com este detalhe de tranças e num tamanho ótimo, que deixa a cabeça assim bem quentinha e confortável. Para trabalhar com este fio, eu usei agulha de 4 milímetros e tenho aqui uma touca medindo 25 centímetros de comprimento por 55 centímetros de circunferência. Durante o vídeo, eu ensino como você pode fazer outros tamanhos e usando também outros fios, chegando num resultado tão bom quanto este aqui, tá bom? São passos simples e eu espero que com essa aula, muita gente que tem receio de fazer ponto trança porque acha difícil, acabe mudando de ideia e comece a fazer toucas com esse modelo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom, gente? Então, assista a videoaula completa, depois pegue o seu material, vá tecendo, acompanhando o vídeo novamente e vocês vão conseguir fazer sem problema nenhum, tenho certeza. Uma boa aula para vocês. Vou iniciar colocando 12 pontos altos dentro do anel mágico, sendo que o primeiro ponto eu teço um ponto baixo e uma correntinha. Posso iniciar com 3 correntinhas também. Então, aqui eu já tenho o primeiro ponto e continuo a contagem, olha. 2, 3, até chegar a 12 pontos. Concluí os 12 pontos, agora eu já posso fechar o anel. E eu vou finalizar esta carreira passando a agulha pelo primeiro ponto dessa forma, olha. Eu vou pegar o primeiro ponto da carreira em relevo para frente. Aí eu trago a laçadinha e teço aqui um ponto baixíssimo. Finalizei a primeira carreira. Vamos para a segunda. Vou fazer uma correntinha, aí novamente vou passar a agulha, pegando o primeiro ponto da carreira anterior, em relevo para frente. Trago a laçada para frente e teço um ponto baixo e uma correntinha. Dou a laçada no espaço entre o primeiro e o segundo ponto, eu vou tecer 2 pontos altos. Dou a laçada, o próximo ponto da carreira anterior eu teço em relevo para frente. E assim eu vou repetir por toda a carreira. No espaço entre um ponto e outro da carreira anterior, eu teço 2 pontos altos. E o próximo ponto da carreira eu teço em relevo para frente. Vou repetir e já volto mostrando como fica. Vamos lá. Estou finalizando esta carreira, olha como fica. Agora aqui, olha, depois que eu fiz o último ponto em relevo, ainda tem esse espaço aqui para eu colocar 2 pontos altos e agora finalizar a carreira passando a agulha pelo primeiro ponto da carreira, pegando em relevo para frente e descendo aqui um ponto baixíssimo. Pronto, finalizei a segunda carreira. Vamos para a terceira carreira. Sempre vou iniciar com uma correntinha, passo a agulha pelo primeiro ponto da carreira anterior e pegando em relevo para frente, aí eu teço ponto baixo e uma correntinha. Laçada, o próximo ponto da carreira anterior, que era um daqueles pontos que eu fiz no intervalo, eu vou pegar em relevo para frente e tecer um ponto alto em relevo para frente.
Dou a laçada. No próximo espaço, entre um ponto e outro, eu vou fazer um ponto alto. Dou a laçada, aí eu vou fazer agora uma sequência de 3 pontos altos em relevo para frente. Então, eu pego esse próximo ponto, que era um dos pontos do aumento que eu fiz entre um ponto e outro, aí eu vou tecer em relevo para frente. O próximo ponto alto da carreira anterior foi o que eu teci em relevo para frente. Então, teço novamente em relevo para frente. E o próximo ponto é um primeiro daquele aumento que eu fiz entre um ponto e outro na carreira anterior. Aí eu teço mais um ponto em relevo para frente. Fiz o bloquinho com 3 pontos. Aí no espaço entre um ponto e outro, eu vou tecer um ponto alto. É um aumento. Dou a laçada, agora eu vou repetir o procedimento. Os próximos 3 pontos eu vou tecer em relevo para frente, olha. É o ponto que eu fiz de aumento, o ponto alto que eu teci em relevo e o outro ponto que eu fiz de aumento no outro intervalo entre um ponto e outro. Terminei o bloquinho com 3 pontos, eu teço um ponto alto entre um ponto e outro. Vou repetir o mesmo procedimento por toda a carreira. Vamos lá. Estou finalizando a carreira, ó. Fiz o último bloquinho de 3 pontos altos em relevo. Aí eu teço aqui um ponto alto no espaço entre um ponto e outro. E ainda resta esse ponto aqui para eu tecer em relevo para frente. Quando eu teço este ponto em relevo para frente, eu completo o primeiro bloquinho de 3 pontos altos em relevo. Olha, que aqui no início só tinha 2 pontos. Agora eu vou finalizar a carreira, pegando esse ponto em relevo para frente e tecendo aqui um ponto baixíssimo. Pronto. Vamos para a próxima carreira. Começo com a correntinha, um ponto baixo e uma correntinha, pegando o ponto em relevo. O próximo ponto eu vou tecer em relevo para frente. Dou a laçada, aí eu tenho aqui, olha, nesse espaço entre um ponto e outro, eu vou tecer um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto, eu teço outro ponto alto. E no espaço entre um ponto e outro aqui do outro lado, eu vou tecer um ponto alto. Fiz um aumento aqui, no intervalo entre os pontos em relevo. Aqui, onde eu tenho esses 3 pontos altos em relevo, eu vou fazer aumentos porque nesta carreira eu defino o que vai ser trança e o que vai ser a coluna de separação entre uma trança e outra. Então, na coluna de separação, eu vou fazer 3 pontos altos em relevo. Aqui eu já fiz o comecinho da primeira coluna. No próximo bloquinho, eu vou fazer aumentos para ser já o bloquinho das tranças. Então, olha, no primeiro ponto dos 3 pontos altos em relevo, eu vou tecer 2 pontos altos em relevo. Passo a agulha em relevo para frente, aí eu teço aqui um ponto alto em relevo. Dou a laçada, passo a agulha pelo mesmo ponto e teço mais um ponto alto em relevo. Aí eu repito nos próximos 2 pontos. Pronto. Aí, este bloquinho que tinha só 3 pontos altos em relevo na carreira anterior, passa a ter 6 pontos altos em relevo. Aí, eu chego aqui. Nesse intervalo, entre um ponto e outro, eu vou fazer um ponto alto.
Em cima do próximo ponto da carreira anterior, eu vou tecer outro ponto alto. E do outro lado, no intervalo entre um ponto e outro, eu vou tecer mais um ponto alto. Esse próximo bloquinho de 3 pontos, eu vou conservar 3 pontos, que eu vou sempre intercalar. Um vai ser coluna, o outro trança. Então, esse aqui é o bloquinho que vai ser a coluna de separação. Então, eu só terço os 3 pontos altos em relevo para frente. Agora, vamos fazer mais uma vez aqui para todo mundo gravar o que a gente repete. Terminei esses 3 pontos da coluna. Aí, eu venho aqui, ó, no intervalo entre um ponto e outro. Teço um ponto alto para fazer um aumento. Em cima do próximo ponto, eu teço outro ponto alto. E no intervalo entre um ponto e outro, eu teço outro ponto alto. Aí, eu chego neste bloquinho de 3 pontos. Então, eu fiz coluna nesse próximo eu vou fazer os aumentos para determinar os pontos da trança. Então, em cima de cada ponto, eu vou tecer 2 pontos altos em relevo para frente. Pronto, olha, fiquei com 6 pontos agora neste bloco aqui. E daqui para frente, eu vou repetir procedimento. Aonde tiver esse ponto entre um bloco e outro, eu vou fazer os aumentos. Um ponto de um lado, um ponto em cima e um ponto do outro lado do ponto. Nos 3 pontos altos em relevo, é coluna, eu teço os 3 pontos altos, faço outro aumento e no próximo bloquinho eu teço 2 pontos altos em relevo em cima de cada um dos 3 pontos para ficar com um bloquinho de 6 pontos. Eu vou repetir pela carreira toda e já volto mostrando o próximo passo. Vamos lá. Estou finalizando a 4ª carreira. Fica uma carreira com bastante pontos, mas aqui o importante é visualizar que eu tenho que ficar com 6 colunas de 3 pontos altos em relevo cada uma e 6 bloquinhos com 6 pontos altos em relevo cada um. Então, são 6 tranças e 6 colunas de separação entre uma trança e outra. E no intervalo entre cada bloquinho, eu vou ter 3 pontos altos simples, separando um bloco do outro, tá bom? Então, é ponto que não acaba mais nesta carreira aqui, mas vai ficar tudo bonito. Então, terminei de fazer os últimos 3 pontos altos aqui. Ainda resta um ponto alto em relevo, olha, na carreira anterior, porque o primeiro bloquinho de 3 pontos eu só completo quando eu estou finalizando a carreira. Aí eu faço esse ponto em relevo e vou finalizar a carreira, pegando o ponto em relevo para frente e teço aqui o ponto baixíssimo. A 5ª carreira, essa carreira que nós vamos começar, eu só vou tecer os pontos como eles se apresentam. Então, eu inicio, como eu iniciei as carreiras anteriores, um ponto baixo em relevo, uma correntinha, teço um ponto alto em relevo em cima do próximo ponto alto, laçada. Aqui eu tenho 3 pontos altos simples, então eu vou tecer um ponto alto em cima de cada ponto. E aqui onde eu fiz os 6 pontos altos em relevo, eu vou tecer 6 pontos altos em relevo nesta carreira. Olha, pego esse primeiro,
todos em relevo para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fica assim. Aí os próximos pontos, um ponto alto simples em cima de cada um. E aqui eu tenho os pontos em relevo, eu teço pontos em relevo aqui também. Então, só vou repetir este procedimento, tecendo os pontos como eles se apresentam na carreira anterior, até finalizar a carreira aqui. Aí eu volto para mostrar o próximo passo. Vamos lá! Finalizei a 5ª carreira, olha, fica toda embabadada, porque aqui eu tenho um total de 90 pontos. E na próxima carreira, eu já vou começar a fazer, a cruzar os pontos para poder desenhar as tranças. Então, a 6ª carreira, eu vou começar ponto baixo em relevo, a correntinha, um ponto alto em relevo em cima do próximo ponto. Aqui, nos 3 pontos, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada um. Aí eu chego nos 6 pontos altos em relevo, que é o bloco onde eu vou fazer a trança. Então, eu vou dar 2 voltas na agulha, pulo os 3 primeiros pontos, aí no 4º ponto eu passo a agulha, pegando o ponto em relevo para frente. Trago a laçada para frente, aí eu fico com 4 pontos na agulha. Então, eu vou tirar assim, ó, dou a laçada, tiro 2, dou a laçada, tiro 2, dou a laçada, tiro 2. Fiz aqui um ponto alto duplo em relevo. Novamente, 2 voltas na agulha, vou passar a agulha pelo próximo ponto da carreira anterior, pegando em relevo para frente, trago a laçada para frente e teço aqui o ponto alto duplo em relevo. Novamente, 2 laçadas na agulha, pego o próximo ponto em relevo para frente e teço o ponto alto duplo em relevo. Aí eu fiz esses 3 pontos aqui. Agora eu dou novamente 2 voltas na agulha, aí eu vou voltar para os pontos que eu pulei, os 3 pontos do bloquinho de 6. Então, eu venho aqui no primeiro ponto que eu pulei, pego em relevo para frente e aqui eu vou tecer o ponto alto duplo em relevo. 2 voltas na agulha, vou pegar o segundo ponto que eu pulei, também em relevo para frente e teço o ponto alto duplo em relevo. Novamente, 2 laçadas na agulha, vou pegar o terceiro ponto que eu pulei, em relevo para frente e teço o ponto alto duplo em relevo. E eu fico com o trabalho nesse formato, olha. Cruzando os pontos, eu já dou o formato de trança aqui. Agora, vamos trabalhar os próximos pontos como eles se apresentam. Então, eu tenho 3 pontos altos, simples, aí eu teço um ponto alto em cima de cada um. Os próximos 3 pontos altos da carreira anterior são pontos altos em relevo para frente, eu também vou tecer 3 pontos altos em relevo para frente. E
os próximos 3 pontos da carreira anterior são 3 pontos altos simples. Então, eu teço um ponto alto simples em cima de cada ponto. Aí, eu cheguei no bloquinho de 6 pontos altos em relevo. Aqui, eu vou repetir o mesmo procedimento que eu fiz nesse bloco aqui. Dou 2 voltas na agulha, pulo os 3 primeiros pontos, pego o ponto em relevo para frente e teço o ponto alto duplo. Novamente, dou 2 voltas na agulha, pego o próximo ponto, teço o ponto alto duplo em relevo para frente. E no próximo ponto eu faço a mesma coisa. Aí, trabalhei os pontos cruzados. Dou 2 voltas na agulha, vou pegar os pontos que eu pulei, ó. Passo pela frente do trabalho, sempre pela frente, tá? Agora, eu vou pegar o primeiro ponto que eu pulei, teço o ponto alto duplo sobre ele. O segundo ponto, a mesma coisa. E o terceiro ponto, a mesma coisa. Teço um ponto alto duplo em relevo sobre ele. Eu sempre vou cruzar os pontos pela frente do trabalho, tá bom? E a partir daqui, vou tecer os pontos como eles se apresentam até chegar no próximo bloco de 6 pontos altos em relevo e repetir o que eu fiz aqui. Vou repetir por toda a carreira, já volto para mostrar o próximo passo. Vamos lá. Concluí a 6ª carreira, olha como fica. Daqui já dá pra gente separar os bloquinhos que são colunas dos bloquinhos onde a gente começa a formar as tranças, olha. Agora, eu vou tecer mais 2 carreiras, tecendo os pontos como eles se apresentam na carreira anterior. Desta forma aqui, ó. Começo com uma correntinha, o ponto baixo em relevo e uma correntinha no primeiro ponto. Laçada, o próximo ponto está em relevo para frente, eu teço em relevo para frente. Laçada, tenho 3 pontos altos simples, vou tecer ponto alto simples em cima de ponto alto. Pronto. Aí, eu tenho aqui 6 pontos altos cruzados, mas são em relevo. Então, nesta carreira, eu vou tecer 6 pontos altos em relevo. Começo pegando aqui, ó, esse primeiro em relevo para frente. O segundo em relevo para frente. E o terceiro, que às vezes fica escondidinho lá atrás, ó, mas a gente sabe que ele existe. Pegar em relevo para frente. Terceiro, aí eu pego mais esses 3 aqui, todos em relevo para frente. Pronto. E os próximos pontos continuo tecendo como eles se apresentam. 3 pontos altos, então eu teço 3 pontos altos. Depois eu tenho os 3 pontos em relevo. E mais 3 pontos altos comuns. Vou só repetindo. O que eu quero mostrar para vocês, mais uma vez nessa carreira, para ficar bem gravado, é como a gente pega os pontos em relevo, os que foram trançados na carreira anterior. Deixa eu só arrumar essa lã aqui. Tá prendendo, pronto.
aqui. Aí, ó, cheguei nos pontos cruzados. Eu começo a pegar do primeiro aqui, ó, o que ficou por baixo. Então, pego ele em relevo para frente, teço normalmente aqui. O segundo, em relevo para frente. O terceiro, ó. E os próximos 3 também vou pegar em relevo para frente, dessa forma aqui. Pronto, fica a carreira desta forma, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira pegando os pontos dessa forma. A próxima carreira também vou pegar os pontos como eles se apresentam. O que tiver em relevo para frente, eu teço em relevo para frente. O que for ponto alto simples, eu teço ponto alto simples. Aí, quando eu terminar esta e a próxima carreira, eu volto para mostrar o próximo passo. Vamos lá. Completei 8 carreiras. Depois da carreira que eu cruzei os pontos, olha, teci mais 2 carreiras. Só tecendo os pontos como se apresentavam na carreira anterior. E tenho este resultado aqui. As tranças, olha, já começam a se sobressair, as colunas, e o trabalho vai ficando cada vez mais assentadinho. Agora, depois que eu faço 2 carreiras após cruzar os pontos, chega a hora de cruzar os pontos novamente. Tá? A cada 2 carreiras eu vou cruzar os pontos para ir modelando as tranças. Então, e este procedimento vai se repetir pelo trabalho todo, tá bom, gente? Então, a única coisa, fiz as 2 carreiras depois de cruzar, eu teço os pontos como eles se apresentam, já comecei até essa carreira aqui, e quando chega no bloco de 6 pontos em relevo, eu vou cruzar. Dou 2 voltas na agulha, pulo os 3 primeiros pontos, venho no 4º ponto, sempre observando que é tudo pela frente do trabalho que a gente cruza, tá? Porque existem tranças em que a gente precisa fazer por trás do trabalho e tal. Essa aqui é super simples. É tudo aqui pelo direito do trabalho que a gente faz o cruzamento dos pontos. Então, aqui, ó, eu vou fazer o ponto alto duplo em relevo para frente. No próximo, eu vou fazer a mesma coisa. E no próximo, a mesma coisa. Ponto alto duplo em relevo para frente. Cruzei, agora dou 2 voltas na agulha e volto para os pontos que eu pulei. Também pegando pela frente do trabalho, olha. Tá lá, eu venho aqui, pego esse ponto que eu pulei, o primeiro ponto alto em relevo, e teço ponto alto duplo em relevo para frente. Novamente 2 voltas na agulha, pego o próximo, teço outro ponto alto duplo e o próximo também vou tecer outro ponto alto duplo em relevo para frente. Aí eu cruzo os pontos e eu fico com esse resultado. Fica bem bonito, né? E os próximos pontos, só tecer como se apresentam. Aí eu já venho aqui na sequência de 3 pontos altos, teço um ponto alto em cima de cada um. Aonde tem o ponto em relevo, eu vou tecer ponto em relevo, que é a coluna de separação entre uma trança e outra, e tenho aqui mais 3 pontos altos antes de chegar no próximo bloco
de 6 pontos altos em relevo. E aqui é só repetir o procedimento, cruzar os pontos pelo lado, pela frente do trabalho, olha. Na hora de cruzar, eu teço ponto alto duplo. Teço esses 3 pontos, agora eu teço os 3 que eu pulei. Sempre pela frente do trabalho. Pronto. Aí eu faço essa carreira todinha, cruzando, onde tiver os bloquinhos de 6 pontos altos. Concluo a carreira, aí eu vou repetir o procedimento. Faço mais 2 carreiras com os pontos como eles se apresentam e volto a cruzar. Eu vou repetir essas 3 carreiras até atingir o comprimento ideal da minha peça. Aí eu vou voltar para mostrar como é que a gente faz a barra, tá bom? Então, só vou repetir e já volto para mostrar o próximo passo. Vamos lá! Vejam que linda que fica a nossa peça. Até aqui eu teci um total de 19 carreiras. Cruzei os pontos 5 vezes. E nesta altura a minha peça está medindo 20 centímetros de altura. Colocando a fita aqui em cima até esta carreira que eu acabei de fazer. Então, depois que eu cruzei os pontos aqui, olha, a última vez que eu cruzei os pontos, eu fiz mais uma carreira com os pontos como eles se apresentam. Então, já vou começar a fazer a barra da nossa peça. Aqui, olha, eu vou fazer uma barra bem simples. Você vai poder, é uma sugestão, você pode fazer a barra de outro modelo, que tudo que colocar aqui dá a impressão que vai ficar bonito, né? Então, ó, eu vou fazer o primeiro ponto, como eu fiz nas carreiras anteriores, uma correntinha, um ponto baixo em relevo para frente e uma correntinha. Laçada, o próximo ponto eu vou tecer em relevo para trás. Então, eu passo a agulha nesse sentido, levo o ponto lá para trás e teço o ponto alto. O próximo em relevo para frente, passo a agulha nesse sentido, trazendo o ponto para frente e teço o ponto alto. O próximo em relevo para trás, passo a agulha, olha, de trás para frente, de frente para trás. Levo o ponto lá para trás e teço o ponto alto. Vou tecer desta forma por toda a carreira. Vamos lá. Estou concluindo a carreira. Olha como fica. Aqui, olha, depois de tecer o último ponto em relevo para trás, eu finalizo pegando o primeiro ponto em relevo para frente, tecendo um ponto baixíssimo. Daqui para frente eu vou tecer mais carreiras, só acompanhando, tecendo os pontos como eles se apresentam na carreira anterior. Então, começo a carreira com ponto baixo em relevo para frente, uma correntinha, laçada, o próximo ponto está em relevo para trás, vou tecer um ponto em relevo para trás nesta carreira. Laçada, aqui eu tenho um ponto em relevo para frente, teço o ponto em relevo para frente. E assim eu vou seguindo por toda a carreira e as demais até atingir o comprimento ideal para a barra. Vou fazer mais carreiras e já volto mostrando como fica. Vamos lá!
Terminei, gente. Olha que linda. Eu fiz um total de 5 carreiras desse ponto barra. E a última carreira, eu fiz o mesmo ponto, só que ao invés de ponto alto, eu fiz com meio ponto alto. Eu sempre faço com meio ponto alto ou com ponto baixo essa última carreira, que é para garantir uma elasticidade na última carreira, evitando que o trabalho fique esgarçado, embabado, conforme a frequência de uso da peça, tá bom? É um detalhezinho que ajuda bastante, faz a diferença. E ficou com esse resultado aqui. Depois de concluir, a gente só corta o fio, faz um pontinho para de segurança e aqui eu escondi a pontinha de fio passando pelos pontos aqui da barra e tenho este resultado. A nossa peça ficou com 25 centímetros de altura e 55 centímetros de circunferência. É uma touca para tamanho adulto, que veste muito bem, ela fica bem confortável. Se você estiver usando lã ou um fio mais fino e quiser fazer maior, o procedimento começa já aqui, olha, no início, dentro do anel mágico. A quantidade de correntinhas é que vai determinar quantas tranças que eu vou colocar no trabalho. Então, aqui eu fiz com 12 pontos altos dentro do anel, fiquei com 6 tranças. Você pode fazer com 10 pontos altos dentro do anel, vai ficar com 5 tranças na circunferência, aí faz um tamanho menor. Ou pode fazer com 14 pontos dentro do anel, fica com 7 tranças, fica um tamanho maior. Mas isso se for usar um fio mais fino, porque ela já ficou num tamanho adulto grande, dá para usar, olha, com bastante comodidade, tá bom? Então, para alterar o tamanho, é só acrescentar ou diminuir 2 pontos dentro do anel mágico. E existe a possibilidade também de alterar o tamanho usando os fios mais ou menos grossos do que este. Aqui eu até trouxe um exemplo, não dá para ver direito assim no vídeo por causa da cor, mas é feita com ponto trança, com a mesma quantidade de pontos que eu fiz essa aqui, só que eu usei lã Tex 200, lã para bebê. Aí eu tive esse resultado, ficou uma touquinha ótima para crianças de 6 até 12 meses de idade, serve muito bem, ó. Fica bem bonitinha, bem fofinha e feita com a mesma quantidade de pontos, só que usando a lã Tex 200 e agulha de 2 milímetros. Tá bom? Então, dá para você diversificar tamanhos, fios e ter resultados maravilhosos com esse modelo aqui, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês, espero ter passado todos os detalhes e quero ver muita gente fazendo touca com trança bem bonita por aí e fazendo, manda foto, postando nas suas redes sociais, marca @AliciAteira, que daí eu recebo um recadinho que vocês postaram lá me marcando e vou poder admirar o trabalho de vocês, tá bom? É um prazer fazer isso. Eu vou dar esta videoaula por encerrada, fico aguardando vocês para uma próxima videoaula e fique com um beijo da Alice Ateira.